Bom, eu gostaria agora que você fizesse sozinho. Letra B, bem simplesinho. 120 graus. E na letra C, eu quero que você pegue aqui, vou colocar aqui, 210 graus, tá ok? Converta 120 graus em radianos e converta 210 graus em radianos também. Observe que o enunciado é converta em radianos, beleza? Um minutinho para vocês. Professor, regra de 3? Sim. Faça por regra de 3, tá, pessoal? Use regra de 3. Posso usar 270 para 3π2? Pode. Posso. Posso usar π2 está para 90? Pode. Só não pode usar 0 está para 0, aí não. Senão vai zerar, literalmente falando, né? Tá? Se você usar 0 grau e está para 0 rad, vai zerar. Não funciona. Eu prefiro, confesso a vocês, prefiro usar o 180. 180 está para π rad. Né? Se 180 está para π rad, a pergunta é, e 120 graus é equivalente ao quê? A x. Toda regra de 3 direta, basta multiplicar o quê? Cruzado. Multiplicando o cruzado fica 180 vezes x. 180x é igual ao quê? 120π. Tá? Portanto, professor, vamos lá. 120π dividido por quanto? Por 180. Dá para simplificar quem com quem? De novo, idem, né? Esse 0, 0. Divido por quanto? Por 6 e por 6. Foi isso que você fez aí. Logo, posso afirmar que o x é igual a 12 por 6 dá quanto? 2π. 18 por 6 dá quanto? 3 o quê? Rad. Radianos. É isso aqui. Né? Não tem segredo. Professor, você colocou na letra C alguém em graus. E aí, qual é a relação que existe entre um e outro? Vamos fazer da mesma forma? Observe as bolinhas lá, por favor. As circunferências trigonométricas. Ok? Dá uma olhadinha lá em graus, por exemplo, e vamos estabelecer uma relação. Vem comigo, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Posso falar, eu quero converter em radianos, de graus para radianos. Então vem cá comigo. De graus para esse cara. Qual é a relação que existe entre grado e radianos? Pode ser 200? 200 graus é equivalente ao quê? Π rad. Vamos escrever isso? Então vem cá. Ó, 200 graus é equivalente a π rad. Vocês compreenderam? Sim, professor. Pergunta, e 210 graus é equivalente ao que em radianos? X. E acabou. Então essa é a relação que você tem que estabelecer. O que eu tenho que decorar? Nada. Entender e nós já entendemos. Beleza? Vou dar um tempinho que gostaria que você fizesse. Simplifica e tal. Tá? E depois converter em graus. Já vou passar aqui 3 exercíciozinhos básicos. Vocês já podem, quem terminar já pode adiantar. Tá? Não tem que explicar nada, aqui é só substituir e acabou.
Veja bem como ficou a nossa conversão de grados para radianos. Basta multiplicar cruzado, é isso? 200 vezes x vai dar o quê? 200x, pode ser? Olha só, 200x é igual a quanto? 210 o quê? Pi. Professor, posso simplificar quem com quem se eu quiser? 0, 0? Pode? Pode. X é igual 210 pi dividido por quanto? Por 200. Professor, 0, 0 pode? Deve. Agora, observem. 21 e 20. Tem um maior divisor comum que não seja 1, moçada? Não. Então vai ficar assim, não vai? É. Logo, x é igual a quê? A 21 pi dividido por quanto? Por 20, o quê? Rad. Essa é a conversão de grado para radianos. Combinado? Tá? Só que agora eu vou mudar. Olhadinha no quadro. Converta em o quê? Graus. Estou te passando aqui 3 medidas de arcos em radianos e eu quero em graus. Pergunta: precisa usar a regra de 3 ou não há necessidade? Com base no que vocês já sabem. Não há necessidade. Por quê? Basta no lugar do pi colocar o quê? 180. Gente, pi não pode ser 3,14, tá, gente? Não pode, tá? Eu quero converter em graus. 3,14 é em radianos. Tá? Então não há necessidade. Professor, uma forma bem prática e simples. Como é que fica? 4 vezes o pi. Mas quem é esse pi, por favor? 180. Acabou. Se no lugar do pi eu colocar 180 graus, evidente, dividido por 3, eu já chego à resposta, moçada? Já. É isso que eu quero. Então a conversão de radianos para grau ou para graus é muito simplesinho. Tá? É só substituir e acabou. Né? Professor, posso simplificar esse 180 com esse 3, sim ou não? Quanto que é 180 dividido por 3? 60. E aí? 60 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 240. 240 o quê, professor? Graus. Só isso, Natal? Só isso. É muito fácil. Vou repetir o que eu falei? 180 dividido por 3. 180 por 3 dá 60. 4 vezes 6, 24. 240. Ou seja, 240 graus é equivalente a 4π sobre 3. Você vai usar muito isso aqui comigo, hein? Muito. Tá? Durante os próximos 40 dias, nós vamos usar isso aqui o tempo todo. Tá? Já vou estar aplicando em 2 minutinhos. De novo, no lugar do π, o que eu coloco? 180. Dá para fazer até mentalmente. Tá? Vai ficar 3 vezes 180 dividido por quanto? Por 4. Evidentemente, matemática básica, né? Basta simplesmente simplificar. 180 dividido por 4 dá 40 e quanto? 45. Né? Alguns já fizeram. 45 vezes 3 dá 130. 135 que é? Graus. Esse é o resultado. Ou seja, 3π sobre 4 radianos é equivalente a 135 graus. E para fechar, né? Tá aqui mais um. 5π3, um arco um pouquinho maior. 5 vezes 180 dividido por 3, que vai dar, simplificando de novo, tá? 180 dividido por 3 dá quanto? 60. 5 vezes 6, 30. Vai dar quanto? 300. 300 o quê? 300 graus. Combinado, pessoal? Nós vamos agora para um outro tópico, beleza? Esse tópico que eu vou colocar aqui no quadro, eu gostaria que você anotasse aí, ó, menor, determinação, menor determinação. O nome ou título assusta um pouquinho, tá? Só que vocês vão perceber que é muito, mas muito fácil e extremamente importante, hein? Tá? Olha aqui, de novo, mais uma vez, trace a circunferência, por gentileza. Divida essa circunferência, mais uma vez, em 4 partes, tá? E eu vou tomar aqui um arco, pessoal, sem muito medo de errar, tá? Eu gostaria que vocês tomassem esse arco aqui, ó. Daqui do 0 até chegar aqui, ó. Chega por aqui. Toma esse arquinho aqui, eu vou chamar esse arco aqui de AB. O arco AB, ele é equivalente a
Quero 30 graus, certo? Quero 30 graus. Faça essa anotação. Vocês já sabem o que significa isso, né? Saio do zero e ando no sentido anti-horário. Quantos graus, moçada? 30 graus. Pergunta, em trigonometria, eu paro aqui ou eu posso continuar, se eu quiser? Posso continuar. A hora que eu chegar aqui no A, eu andei quantos graus? 360. Posso continuar? Se eu continuar, ao chegar até o B, quantos graus eu já andei partindo de A? 300 e... Vamos ler de novo? Saio do A, dei uma volta inteira. Quantos graus? 360. Quero continuar. 360 mais 30, 390. Vocês concordam que eu estou no B novamente? Então anote aí. 30 graus é equivalente, é igual a 390 graus. Por que igual, professor? Porque eu estou exatamente no mesmo local, porém já na segunda volta. É segunda volta já ou não? Já é segunda volta. Posso ir para a terceira volta ou não? Então me ajuda. 390, ao fechar a segunda volta, 720. 720 mais 30. Quanto vai dar? Então escreva lá, igual a 750. Por favor, igual a 750. Que é igual, vou dar mais uma volta. Estou em 750, tá bom? Se eu andar mais 360 graus, eu chego aqui de novo. Sim ou não? Então soma para mim aí. 750 mais uma volta inteira vai dar 1.100 e quanto? 1.110. 6 e 5, 11, 7, 3, 10 e 11. Atenção, 1.110. Eu vou parar, tá? 1.110 graus, que é igual 3 pontinhos. Posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Natal, desses 4 valores que você mencionou, qual deles é a tal da menor determinação, que eu nunca estudei isso aí? Então vem comigo, vem cá. Olha que simplesinho que é. Desses 4 valores, a menor determinação é aquela que se encontra na primeira volta. Isso mesmo. A menor determinação, se vocês quiserem anotar, é importante, escreva assim, ó. A menor determinação é maior ou igual a 0, os livros infelizmente não trazem isso, e é menor que 360 graus. Ou seja, a tal da MD, pessoal, MD, deixa eu melhorar aqui. A menor determinação é todo arco compreendido entre 0, incluindo o 0, e menor que 360 graus. Destaquem essa informação, por favor. Tá? Professor, para que serve essa tal de menor determinação? Uma sugestão e gostaria já de discutir isso com vocês agora, com um exemplo, mesmo que você não goste de trigonometria. Vem comigo. Seno de 3.390 graus. Alguém tem ideia de qual é o seno de 3.390 graus? A maioria fala assim, professor, não tem ideia. Olha que moleza que é. 3.390 foram dadas algumas voltas, sim ou não? 10 voltas são quantos graus? 10 voltas são 3.600. Significa que aqui não foram dadas o quê? 10 voltas. Menos que 10 voltas. Eu vou mudar, tá? Para ajudar vocês. Vou colocar um 6 aqui. Aliás, aqui. 3.690, para facilitar um pouquinho. Se fosse 3.600, nós teríamos 3.600. São quantas voltas? 10. 3.690. Foram 10 voltas e tem mais um pouquinho, não é isso? Um quarto de volta. Onde é que eu estaria na circunferência com um quarto de volta? Lá em cima. Vocês têm ideia de quanto vale o seno nesse local ou não? Vocês já viram isso em algum lugar? Já viram aquela história de mais, lá em cima vale 1, lá embaixo vale... Já viram isso? Então pergunta, qual o seno de 90? 1. O seno de 3.690 vale quanto? Vale 1. Por que vocês descobriram que é 1? Primeiro, cada volta completa não é 360? Então eu pergunto para vocês, achem comigo, ache a MD em cada caso.
Letra A, olha só que moleza, 3.696 graus. Como é que eu acho a MD nesse caso aqui? É fácil ou não? Facílimo, basta fazer o quê? Dividir por? Cada volta completa, 360. Se eu tenho 3.696 graus, dá para descobrir o número de voltas? Dá. Basta dividir esse cara por 360 graus, você já viu isso em algum lugar. Beleza? Professor, qual é a utilidade da MD? Já vamos ver em 2 minutinhos, tá? Vamos efetuar essa divisão? 3.696 graus dividido por 360. Vamos devagar. 369 dividido por 360. Quantas vezes esse cara cabe aqui? Uma única vez. Quanto que é 1 vezes 360? 360 para 369, sobram 9. Professor, quero continuar. Continua comigo. Abaixa o? Se eu abaixei o 6, não dá para dividir, o que eu coloco aqui? Isso, 0. Sobrou 90 e quanto? 96. Preste bem atenção no que eu vou perguntar agora. Quantas voltas completas foram dadas nesse arco? 10 voltas completas. Na 11ª volta eu parei exatamente aqui, sim ou não? Esse cara está em que quadrante? Segundo quadrante. Esse cara é conhecido como o que mesmo? Menor o quê? Determinação. A menor determinação desse arco, quanto vale, moçada? 96 graus. Isso é MD. Com esse raciocínio, eu posso resolver essa questão, sim ou não? Vamos voltar aqui? 3.690 é o mesmo que o seno de quê, moçada? Da sobra. Quem que é a sobra? Nesse caso, 90. E eu te pergunto, qual é o seno de 90 agora sim, oficial? 1. Sem discutir. Claro que eu vou explicar isso depois com calma, né? Mas está aí. Essa é uma das aplicações. Ok? Professor, deixa eu ver. Eu já vi isso aí com arco negativo. Existe isso, professor? Existe. Tá? Eu vou passar para vocês agora um arco cuja medida é negativa. Anotem. Professor, como encontrar a menor determinação para um arco negativo? É fácil? É muito fácil. De novo, comigo. Basta pegar menos 2.497 e dividir por quanto? Não mudou, 360. Você vai ver o número de voltas do mesmo jeito. Claro. Quem já consegue passar para mim a quantidade de voltas aqui? Quantos? 6? 6. 6 vezes 0, 0. Vou fazer pelo método curto, tá? 6 vezes 0, 0. Para chegar no 7, 7. 6 vezes 6, 36. Para chegar no 39, quanto? 3. Eu disse 30, vão 3. 3 vezes 6, 18, com 3, 21. Para chegar no 24, 3. E está sobrando essa medida. Menos 337. Preste bem atenção que agora a coisa é séria. Eu te pergunto, esse camarada é a menor determinação? Resposta, não. Professor, por quê? Ó a MD lá, quem que é? Ela tem que estar entre quem? Entre 0 e 360. Esse arco aqui é um arco negativo. E aí, professor? Espera só um pouquinho que é fácil. Olha que moleza que eu vou usar para chegar nesse resultado. Dá uma olhadinha aqui, moçada. O que vocês entendem por menos 337? Eu saio de onde? Daqui. Ando o quê? Ando 90, menos 90, sim ou não? Ando 100 e quanto? 80. Ando 200 e quanto? 70. E anda mais um pouco. Ando 300, parou. Quando eu chegar aqui, eu andei menos 3, o quê? 37. A menor determinação é o que está destacado em laranja ou não pode ser? Não pode ser. Quem é a MD? O pedacinho que está faltando. Quem é o pedacinho que está faltando, professor? Eu vou destacar em verde aqui, ó. É esse pedaço, certo ou errado? E como é que eu faço para achar esse pedaço? Pega a volta inteira e faz o quê? Tira a parte que não interessa. Qual que é a parte que não interessa? 337. Então, olha a continha simples. Isso cai em prova, hein, pessoal? Tá? Olha a continha simples. Basta pegar a volta inteira e tirar aquilo que não me interessa. E o que não me interessa é o 337. 337. Fazendo essa continha, você achou a MD.
Fácil, professor? Muito fácil. Tá? Que bom. Então, MD não pode ser negativa. Aliás, eu gostaria que você anotasse aí, tá? Ó, observação, pode pôr aí. A MD não pode, olha só, ser negativa. Ela deve ser, evidentemente, positiva sempre, tá? Professor, mas eu já li em algum livro, tá? Eu gostaria que vocês voltassem comigo aqui um minutinho só. Tá? Eu já li em livro, Natal, em que aparece lá a história da primeira determinação, segunda determinação e assim vai. Eu gostaria que você anotasse aí, porque isso pode aparecer numa prova ou até no Enem. Veja comigo aqui. Esse primeiro cara aqui é a menor determinação, certo ou errado? Essa menor determinação também é conhecida como primeira determinação positiva. Se essa é a primeira determinação positiva, essa aqui vai ser a segunda o quê? Determinação positiva. É isso mesmo. Essa é a segunda determinação positiva. Essa aqui vai ser o quê? A terceira, a quarta e assim sucessivamente. Por exemplo, essa daqui, fera, ó, o 96 vai ser o quê? A primeira determinação ou a menor, não é isso? Tá? A hora que eu chegar em 3696, já vai ser a 12ª ou primeira? 11ª determinação positiva. Natal, peraí. E esse menos 337? É a primeira determinação o quê? Negativa, não é a menor. A menor é essa que eu vou falar. Quanto que deu aqui? Quanto? Esse camarada, o 23, que é o que está aqui em verdinho, esse é a menor e é a primeira determinação positiva. Então, atenção. Anote aí. A menor determinação é exatamente isso que você me falou. 23. O menos 337 é também chamado de, isso pode cair no Enem, primeira, o quê? Determinação o quê? Negativa, não é a menor. A menor tem que ser positiva. Essa é a primeira determinação negativa, é assim que fala. Combinado?